Olá pessoal, tudo bem convosco? Eu sou Idilja Alberto e neste vídeo eu vim trazer mais um O Sumba. Hoje com a história de Valentina Fonseca, uma menina portuguesa, e o caso aconteceu em 2020. Eu gostaria que esse caso, tratasse esse caso mais como uma homenagem do que como um caso de crime, investigação. Foi uma coisa que realmente me tocou muito, mas infelizmente não consegui muitas informações sobre a personalidade da Valentina e tudo mais. Não consegui saber coisas um pouquinho mais íntimas dela, da Valentina, e também achei por bem não invadir tanto assim o espaço, por ser uma coisa muito nova que provavelmente ainda choca muito, mas muito a família da Valentina. Então vamos ao caso. Valentina Fonseca nasceu provavelmente em 2011 ou 2010, filha de Sandro Bernardo e de Sônia Fonseca. Os pais estavam separados, então eles partilhavam a guarda da filha. A Valentina passava a maior parte do tempo com a mãe no Bom Barral e frequentava a terceira classe na escola Fernando Poo. Mas como era época de quarentena, a Valentina foi alojar-se em casa do pai, de 32 anos, e lá ela vivia não só com o pai, mas com a madrasta de 38 anos, um rapaz de 12 anos que era filho da madrasta e dois bebês que eram meios irmãos dela, filhos do pai e da madrasta. Como eu disse, pessoal, não consegui nenhuma informação de como é que era a Valentina, do que ela gostava de fazer, daquilo que são as atividades dela favorita, enfim, então vamos só já diretamente no caso. No dia 6 de maio de 2020, com 9 anos de idade, depois de uma semana estando em casa do pai, a Valentina simplesmente desapareceu e o pai alertou a polícia do seu desaparecimento no dia seguinte, quando eram 8h30. Na verdade, ela desapareceu na madrugada do dia 6 para o dia 7, que era numa quarta-feira para quinta-feira. Segundo a explicação do pai, ele disse que a última vez que viu a Valentina foi quando foi ao quarto dela e lhe vestiu a roupa de cama, deixou aí bem aconchegada na cama e foi dormir. Quando ele voltou lá de manhã para ver, ela já não estava em nenhum lugar da casa. Então ele foi denunciar o desaparecimento. Desde essa denúncia começou-se a busca. Na quinta-feira mesmo, a polícia procurou a Valentina pelas regiões próximas, por todos os locais. Populares, familiares, bombeiros, militares e muitas outras pessoas foram se envolvendo na causa de Valentina. Procuraram ela por todos os lados durante 3 dias, começando pelo dia 7, procuraram ela. À noite não interrompeu a busca, pelo contrário, eles buscavam a Valentina de dia e de noite. Depois de tanto tempo de busca e tal, a polícia e os familiares estavam a achar que talvez a Valentina tivesse fugido da casa do pai, sendo que ela já tinha fugido uma vez em 2018. Quando ela fugiu, foi encontrada pela polícia e ela disse à polícia que ela estava com saudade da mamã e que ela pretendia ir para casa da mamã, ver a mamãe e tal. Então não seria a primeira vez que ela fugiu de casa. Outros suspeitavam que talvez ela era sonâmbula e saiu no meio da noite e tal. Um monte de coisas que foram aí suspeitando. E a mãe da Valentina, inclusive, ela escreveu uma publicação pedindo: filha, por favor, volta para os braços da mãe. Depois de tanta busca, tantos interrogatórios, inquéritos e tal, a polícia começou a desconfiar do pai e da madrasta da Valentina. Tudo porque durante toda a investigação, toda a busca e tal, o pai da Valentina se mantinha muito calmo, muito sereno, parecia que não tivesse a acontecer nada. Até durante as buscas ele parava para um café, tomava um café, muito calmo, muito relaxado. Isso fez com que a polícia desconfiasse dele. Também o facto de que as pessoas diziam que a Valentina tinha medo do escuro e a probabilidade dela ter saído no meio da noite era pouca, e não tivesse havido arrombamento e tal. Ela desapareceu dentro de casa. Eles decidiram lavar toda a roupa da Valentina estava super limpa
E inclusive a madrasta se negou a dar uma peça de roupa para facilitar as buscas. A ideia era pegar aquela peça, fazer com que o cão farejasse e facilitasse ele encontrar a Valentina por aí. A madrasta se negou dizendo que lavou toda a roupa e não podia dar roupa e tal, um monte de desculpa. Tudo isso foi muito suspeito para a polícia. Então a polícia foi interrogar de novo a família a ver se não tivesse escapado alguma coisa. Então interrogaram o filho da madrasta de 12 anos e ele disse ter visto os adultos entrarem na casa de banho com a Valentina e não os viu a sair. Então a partir disso apertaram o pai, insistiam que ele confessasse, que ele falasse o que ele fez com a Valentina, onde é que ela estava. E prontos, né? Depois de tanta insistência, o pai assumiu ter assassinado a Valentina no dia 6, na quarta-feira. E indicou o caminho onde ele depositou o corpo. Ele depositou o corpo a 6 quilômetros de casa, numa mata. O corpo foi coberto com arbustos e apresentava sinais graves de violência e de asfixia. Então, o pai da Valentina, sendo interrogado para saber por que ele matou a filha, ele disse que ele se apercebeu, ouviu dizer que a filha tem mantido contatos de caráter sexual com alguns colegas da escola. Então, o pai, no dia 1 de maio, confrontou a Valentina para saber se essas informações eram verdadeiras ou não. E ela assumiu ser verdade que ela mantinha um contato sexual com os colegas, um contato de caráter sexual com os colegas. Então, o pai agrediu a Valentina, batendo ela nas pernas e nas nádegas. E ela também confessou ter mantido contato de caráter sexual com um adulto a quem ela chamava de padrinho. Porém, essa informação não foi confirmada durante o inquérito, durante as investigações. Mas segundo o pai, ela confessou. Aí o pai se irritou mais, pegou lemo e lhe agrediu demais com lemo. Aquele dia se passou e 5 dias depois, no dia 6, ele decidiu confrontar de novo a Valentina para saber se esse contato de caráter sexual chegou ao nível de penetração. Então ele confrontou a Valentina, pegou a Valentina e colocou na banheira da casa de banho e foi ali conversando, insistindo que ela contasse o que realmente aconteceu com os colegas e com o padrinho. A Valentina se mantinha calada. Ele pegou água quente e colocou na região íntima dela. E ela gritava muito, pedia que o pai parasse, ele não parava, colocava muita água nas áreas íntimas dela, batia a Valentina. E a madrasta estava lá ao lado, porque eles entraram assim, os três na casa de banho lá mesmo. Ela assistia a tudo aquilo e ela gritava, pedia que o pai parasse, o pai não parava, sem se importar com as lágrimas, sem se importar com os gritos dela. E no final de tudo ele tentou asfixiar ela e deu uma chapada na parte superior do crânio da Valentina. No mesmo momento ela caiu na banheira, começou a ter grandes convulsões. Então o pai e a madrasta pegaram para tentar lhe reanimar e davam algumas bofetadazinhas na cara a ver se lhe reanimavam. Ela não acordou, entrou da banheira e lhe levaram até no sofá e ali lhe deixaram. E naquele momento, por causa daquela chapada, ela começou a ter uma hemorragia interna. Deixaram ali e eles dois, como se nada fosse, não chamaram bombeiros, hospitais, nada disso. Como se nada fosse, eles saíram, foram a uma farmácia, foram à lavanderia, faziam a vida normalmente. Era de manhã quando agrediram a Valentina e agrediram ela por cerca de uns 5 ou 10 minutos. E mais tarde, o menino de 12 anos liga para a mãe a informar que a Valentina estava a espumar pela boca. Então, quando eles chegaram em casa, a Valentina já tinha falecido depois de 13 horas de grande tortura, grande dor. Ela ficou aí no cadeirão durante muito tempo. Ela ia morrendo aos poucos. E os pais, né, a saber, a madrasta e o pai, quando chegaram ela já estava morta. Então pegaram para a Valentina, colocaram ela dentro do Renault do pai dela. A madrasta ia conduzir e eles percorreram por uma estrada. Lá tinha um desvio. Eles entraram por aquele desvio numa mata e andaram mais 150 metros e lá colocaram a Valentina naquela mata e tentaram camuflar o corpo com um monte de arbustos por cima
do corpo e simplesmente saíram. No dia seguinte, combinaram que iriam à polícia anunciar o desaparecimento da Valentina. Então, depois dessa confissão, eles foram presos, os dois. A mãe da Valentina estava de rastos. Ela estava assim desde os momentos da investigação. Ela estava muito, mas muito mal. No dia do enterro da Valentina, a mãe da Valentina desmaiou. Ela não conseguiu se aguentar. A mãe da Valentina não acredita que tenha sido por causa de contactos sexuais que tenha sido morta. Ela acredita que provavelmente a Valentina tivesse visto alguma coisa que fez com que o pai que fez com que o pai e a madrasta matassem ela. Segundo a mãe da Valentina, a Valentina sempre foi muito bem tratada na casa do pai. Ela gostava de ficar com o pai. E em 2018, quando ela fugiu, não tinha nada a ver com agressão física ou algo assim. Ela fugiu de casa simplesmente porque ela estava com saudades da mãe, que é coisa normal das crianças, que ela nunca chegou na casa dela com nodas ou algo assim. O pai, durante as investigações, ele tentou salvar a mulher dessa acusação, fazendo-se culpado de tudo, mas sendo que o próprio filho da madrasta testemunhou contra a mãe, dizendo que viu os adultos a entrar na casa de banho, os três, até lhe mandaram ir para o quarto, dizendo se ela quisesse voltar a ver a irmãzinha Valentina, devesse ir no quarto. Então tudo isso indicava que a madrasta também estava envolvida sim no caso. E mais tarde o pai, durante o julgamento, começou a se contradizer, dizendo que ela também bateu, que ela também agrediu, que a ideia de ocultar o corpo foi dela e muita coisa. No final de tudo, os dois foram condenados pelo assassinato da Valentina e profanação de cadáver. O pai foi condenado também por violência doméstica e a sua pena totalizou 25 anos de prisão. A madrasta foi condenada a 18 anos e 9 meses de prisão. Ela foi condenada por omissão e o pai condenado por ação. Talvez já tenha agredido a Valentina, só que a Valentina não fala, né? Sendo que a própria mãe disse que no dia 3 de maio, a Valentina e ela conversaram por telemóvel e ela parecia bem. Ele disse: mamãe, eu te amo muito, tu és uma grande chata, mas eu te amo muito, beijinhos, estou com saudades. E ela não mencionou que ela tivesse sido agredida pelo pai ao telemóvel no dia 1. Então talvez ela já era agredida, nunca falou. Esse é o caso que eu queria partilhar convosco. Deixem um like, subscrevam no canal e compartilhem com vossos amigos a história de Valentina Fonseca. Beijos, até o próximo vídeo.